fala aí. Uhum. Bom dia para todos. Leonardo Reyes Cornejo. Em primeiro lugar, devo agradecer a oportunidade de apresentar nesta importante feira. Por isso, muito obrigado. Hoje, vou fazer uma apresentação sobre a comparação dos interesses e atitudes dos alunos de diferentes níveis escolares em relação à aula de educação física. Os autores são Jamie creo que su micrófono está un poquito bajo. El sonido del micrófono está un poquito bajo. ¿Se puede hablar un poco más cerca? Sí. Agora, se comprende bien su portugués, pero... Agora? Ou não? Está um pouco abafado, Mauro. Você pode falar isso para ele? O som está um pouco abafado. ¿Tiene un micrófono o algo? ¿No? Sí. 1, 2. 1, 2. Se eu falo mais forte? Sí. Ponga su audífono más cerca de su boca. ¿No? Ok. No, aquí. Okay. Al pecho. Un momento. Agora você pode... Bueno, comparta su pantalla y vamos. Pero ahora no escucho nada. Professor, fiquem tranquilos que nós não iniciamos a contagem do tempo, tá? Estamos aguardando, sem problema algum. Graças a Deus. Fiquem tranquilos. Eu vou tentar conectar com meu celular. Nesse momento, o seu áudio ficou excelente, professor. Sim? Sim. Excelente. Ok. Eu vou começar. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Reyes Cornejo. Em primeiro lugar, devo agradecer a oportunidade de apresentar nesta importante feira. Por isso, muito obrigado. Hoje vou fazer uma apresentação sobre a comparação dos interesses e atitudes dos alunos de diferentes níveis escolares em relação à aula de educação física. Sim? Perfeito. Os autores são Gemelli Devia, Francisco Pérez, Lucas Riquelme, Mauro Carvalho e Kemet Spoy. Nossa questão de pesquisa era: os alunos de ensino fundamental têm atitude mais positiva do que alunos do ensino médio em relação à educação física. Para isso, usamos o KF, um questionário padronizado criado para este propósito específico. Nossas hipótesis eram... Leo, comparta la pantalla donde hay el PowerPoint, por favor. Compartir pantalla. Compartir. Ajá. Agora sim. Isto é novo para mim. Pero Aquí. ponga al slide que usted está ahora, de las cuestiones y la hipótesis. Sí.
Aqui. Questão. Nossa questão de pesquisa era os alunos de ensino fundamental têm atitude mais positiva do que os alunos do ensino médio em relação à educação física. Para isso, usamos o KF, um questionário padronizado criado para este propósito específico. Nossas Léo. hipóteses eram... Léo, Ao. ponga la página específica Sí. sobre la que Eu está estou hablando. aqui. Está en la página de metodología. Ahí, chico, bueno. Bom. Vale. Raro. Ok. Bueno, as hipóteses. Nossas hipóteses eram de que não havia mudança significativa e que houve aquela mudança. Como objetivo geral, apresentar e comparar os interesses e as atitudes sobre as aulas de educação física de 139 alunos do ensino fundamental e ensino médio da região do Maule, no Chile. Como operacionais, mostrar os interesses e atitudes que os alunos do quarto ano do ensino fundamental e do primeiro e quarto ano do ensino médio têm em relação às aulas de educação física e ao professor. Segundo, verificar se há diferença significativa entre suas respostas. Metodologia. Casuística. 64 estudiantes do quarto ano do ensino fundamental. 55 alunos do primeiro ano do ensino médio. 20 alunos do quarto ano do ensino médio. Todos da região do Maule, Chile. Questionário utilizado, OKF, criado por Moreno et al. En 2003, validado por Lara Carrasco en 2015. Este questionário está dividido em 7 categorias. Avaliação da matéria do professor de educação física, dificuldade da educação física, utilidade da educação física, empatia como professor e como a disciplina, coerência com a organização do conteúdo, preferência pela educação física e pelo desporto. Para resultados, nós utilizamos teste ANOVA Kruskal-Wallis. Posterior, utilizamos análise de comparações múltiplas da média dos rankings. Resumindo todos os resultados, o quarto ano de enseñanza fundamental mostrou muita diferença em comparação com outros níveis. Em todos os itens, a enseñanza fundamental é muito superior em quanto a relação com professor física em sua assinatura. Como discussão, de acordo a nossos resultados, os alunos de educação básica classificam a educação física positivamente, como mostra a apresentação, em concordância com os demais estudos, Quispe, Chino, Sanguino Díaz, Martín Equimeno, entre outros. O factor nível educacional. No nosso estudo, em geral, os níveis educacionais iniciais classificam a educação física de forma melhor. Estudos que corroboram os nossos resultados, Gimeno, Cárcamo e Ersun, Lagos Ballesteros, Cabello Moyano et al., entre outros. Possivelmente, este resultado foi influenciado por duas causas principais. Os alunos mais jovens possuem uma real necessidade de movimento. E outro, o quarto ano de enseñanza fundamental tem 4 horas letivas por semana. Em cambio, do enseñanza média, solo 2. Não há estudos que mostraram uma tendência inversa. Ou seja,
ou outra contrária, onde estudantes em níveis de escolaridade mais avançados avaliam melhor que os outros com níveis menos avançados. Todavía algunos estudios mostraron que en algunas categorías que esa tendencia está confirmada. Ou seja, não houve diferença significativa pelo nível de escolaridade. Outra coisa, seria interessante analisar a proximidade dos grados próximos para que se possa inferir se é realmente uma variável interveniente ou não. A conclusão. Em geral, todos os alunos tendem a apresentar atitudes positivas à disciplina de educação física e ao professor de educação física. Comprovamos a hipótese alternativa que uma mudança significativa. Um pouquinho. Wait, please. Agora sim. Uma mudança de atitude em relação à aula de educação física em função do nível de escolaridade. Concluindo, nós temos que aproveitar essa visão positiva para bem formar os alunos. Isso. Muito obrigado. Meu português é muito difícil. So, obrigado por tudo. Isso. Graças. Olha, seu português está ótimo, Leonardo. Obrigado. Então, vocês ainda têm um tempinho, mas, enfim, a gente pode ir passando para os outros trabalhos, né? E aí, depois a gente vai voltar para as perguntas, fazendo os blocos de perguntas, né? Então, aí... E, Leonardo, aí se você puder parar com a apresentação, parar de projetar a apresentação, sua tela. Sim. Pincha outra vez al icono de compartir. Compartir tela. Pincha ya en compartir pantalla. Abajo, en la pantalla, al medio. Momento. Eu não sei como. Aqui. Agora. Bueno. Muito obrigada. Excelente apresentação. Parabéns. Não. Bom, nós vamos proceder agora com a segunda apresentação de trabalhos do dia, cujo título é Orientação Motivacional de Estudantes do Ensino Médio Técnico Federal nas aulas de Educação Física. Autores: Leonardo da Silva, Fábio Brum e José Henrique dos Santos. Pedimos, então, aos apresentadores para que possam compartilhar suas telas e, assim que estiverem prontos, podem dar início à apresentação, uma boa apresentação, relembrando, como nós temos colocado aqui no chat, as perguntas, você pode fazer a sua inscrição aqui no chat. Por favor, identificar ou o nome do autor ou autora, ou o título, né, a ordem da apresentação do trabalho, e nós teremos um momento específico apenas para as perguntas. Tá? Desde já, nós agradecemos. Boa apresentação, então. E, assim estiverem prontos, podem começar. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo. Sou professor de Educação Física, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou especialista em Educação Física Escolar e, atualmente, estou na pós-graduação em Programa de Psicologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos, tá, pela elaboração desse grande evento, né, onde a gente tem a oportunidade de realizar trocas de conhecimento, né. Bem, o tema do meu trabalho fala sobre orientação motivacional de estudantes do ensino médio técnico federal nas aulas de educação física.
Os autores participantes, Leonardo Silva Santos, Fábio Brum e José Henrique. Contextualizando, né, meu trabalho, ele foi feito no Colégio Técnico da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, CETUR, que é um colégio técnico agrícola localizado no município de Seropédica, no Rio de Janeiro, né? Colégio ao qual eu tive a oportunidade de ser estagiário no período durante 2 anos, estagiário bolsista da disciplina de Educação Física, e a partir daí que surgiu o interesse de estar investigando a motivação dos discentes presentes naquele colégio. Pois foi percebido um ambiente bem, da parte dos discentes, desmotivador, né? Às vezes, os alunos não tinham interesse de participar das aulas e muitas das vezes ia para as aulas apenas para receber a presença nas aulas de educação física. Então, desde aí aparece a desmotivação nas aulas de educação física e alguns autores, como Anizek, cita que o desinteresse nas aulas de educação física é gerado por repetições para aprimoramento de gestos. Então, o aluno acaba ficando insatisfeito, né, com algumas metodologias aplicadas pelo professor durante as aulas, gerando um clima motivacional não favorável para a prática da disciplina. E também contando com outros fatores, né, que acabam desmotivando os alunos, que são a prática do uso excessivo de tecnologias e acaba afastando esses alunos das aulas de educação física, causando um desinteresse muito grande. A motivação é o tema do trabalho, né? E aqui eu trouxe uma definição de Schultz, 2002, que é um processo psicológico básico que auxilia na compreensão das diferenças, escolhas individuais e um dos fatores determinantes como se comporta o indivíduo. Como eu falei anteriormente, né? Então vai depender muito da motivação de como o aluno vai se comportar durante as aulas de educação física. Será que o ambiente vai tornar esse aluno, ele tem uma motivação positiva para a realização das tarefas? Ou o professor, ou os próprios amigos vão criar uma motivação positiva para a realização da prática da atividade? Então, a motivação ela é dividida em 2 partes: motivação intrínseca e motivação extrínseca. A motivação intrínseca é tudo aquilo que parte do interior do aluno, onde ele sente prazer de realizar determinada atividade. E a extrínseca é quando alguém de fora, né, da parte externa, estimula o aluno a realizar determinado tipo de atividade, determinado gesto, determinada tarefa. Então, o aluno acaba sendo estimulado a realizar determinada ação, né? E Papanoi 2017 traz como definição os motivos intrínsecos são resultado da própria vontade do indivíduo, e os extrínsecos dependem dos fatores externos. E para embasar esse trabalho, né, essa pesquisa que foi realizada, eu trouxe a teoria da orientação a metas, realizada por Nikos, 1984, sabendo que existem outras teorias, né, que abarcam, né, esse tema da motivação dentro da educação física, mas a escolhida foi essa, onde se divide em 2 construtos, né, a orientação para o ego e a orientação para a tarefa. O que seria essa orientação para o ego? Orientação para o ego é aqueles alunos que são orientados para realizar atividades, né, com o objetivo de alcançar recompensas, né, status e ser reconhecido melhor do que o outro. Com isso, acaba causando uma determinada evasão dentro da aula de educação física, porque acaba desestimulando os alunos que têm menos habilidades, né, do que os outros. Então, é uma orientação não muito adequada para o ambiente educacional, né, das práticas de educação física. Já a orientação para a tarefa, de acordo com Nikos, é uma orientação que relaciona a satisfação do aluno, mesmo ele se colocando em plena dificuldade de alguns gestos, de algum conteúdo que o professor aplica, ele se sente satisfeito em realizar a atividade, porque acaba ocorrendo uma motivação positiva no ambiente, né, onde um ajuda o outro, o professor estimula o outro, onde ninguém é melhor do que o outro. Então, acaba igualando o ambiente, tornando um ambiente satisfatório e prazeroso para o aluno realizar a prática, né, das atividades nas aulas de educação física.
Brum, 2021, um grande estudioso da área, cita que os profissionais de educação física podem adequar os seus métodos didáticos, pedagógicos, estratégias para favorecer um clima motivacional atrelado à orientação para a tarefa, pois o clima relacionado à tarefa promove nos alunos maior progresso de satisfação e execução de novas atividades. Como eu citei atrás, Brum só afirma tudo que foi referido anteriormente em relação à teoria e orientação da tarefa. O objetivo geral da minha pesquisa foi caracterizar e comparar a função do sexo e as orientações motivacionais do ensino médio nas aulas de educação física. Então, vai ser feita uma caracterização geral, tá, da pesquisa, para dizer o quanto o ambiente, se ele é orientado mais para a tarefa ou para o ego. O ambiente não. Os alunos que estão envolvidos na pesquisa. E vamos comparar, né, o quantitativo da orientação para o ego e para a tarefa entre os sexos. Aqui está a caracterização sociodemográfica da amostra, tá, que traz os resultados de quantidades de sexo masculino, feminino, quantidade de pessoas que participaram da pesquisa, dos dois sexos, a idade, que variou entre 14 e 19 anos, foi uma pesquisa realizada no ensino médio, né, primeiro, segundo e terceiro ano, praticante de atividade física fora da escola, aí o quantitativo, 42, praticante de futebol, 11, fitness, 8, praticava, a caminhada, 5, dança, 4, não praticante de atividade física fora da escola, 68. Então, 68 alunos não costumavam praticar atividade física fora do âmbito escolar, só praticava ali nas aulas de educação física. A metodologia da minha pesquisa, classificação de pesquisa, é uma pesquisa descritiva, comparativa, com delineamento transversal. Também se caracteriza como uma pesquisa não experimental, de natureza quantitativa. A amostra da pesquisa conteve 110 estudantes de ambos os sexos, menino e masculino. Coleta de dados. A pesquisa utilizou o instrumento POSC, né, de percepção de sucesso. É um questionário que foi validado por Copete em 2015, tá, para português, e é um questionário que contém 12 questões, sendo 6 questões de orientação para o ego e 6 questões para orientação para a tarefa, o qual é uma escala Likert, né, que o aluno poderia escolher de 1, discordo totalmente, e 5, concordo totalmente. E para análise de estatística, foi utilizado o programa SPSS. Resultados e discussões. Aqui está a caracterização da orientação motivacional da amostra, o qual foi encontrado que tanto a orientação para a tarefa teve predominância em relação ao ego. Então, foi constatado que os discentes que participaram dessa atual pesquisa, eles têm predominância para a orientação da tarefa, né, no colégio técnico. Tá? E aqui alguns resultados que corroboram, né, com o resultado da pesquisa. Os coautores de 2019 encontraram os mesmos resultados, Rui, Soares, Granedo também, em 2011, e que Rui, Soares, Granedo e Galego, em 2011, diz que, de igual forma, identificará similares ao do estudo presente, sugerindo que os discentes investigados possuem níveis elevados de motivação intrínseca e buscam executar que possam melhorar suas capacidades, persistindo diante de dificuldades. Então, a orientação para a tarefa é uma orientação adequada para se adotar, para se tornar um clima motivacional adequado, né, nas aulas de educação física. Aqui a tabela 3, a comparação das orientações em função do sexo. Tá? Foi encontrado aqui que o sexo masculino teve predominância tanto para a tarefa e tanto para o ego em relação ao sexo feminino. Sexo masculino, os resultados e discussões, os achados na literatura. Villaudré, tá? 2005, identificou um clima motivacional parecido, tá? Igual, similar, né, do presente estudo. Granello e Galegos também constataram em sua pesquisa que o sexo feminino obteve valores mais elevados para o ego,
Então, em comparação ao sexo masculino. Esse daqui já foi um achado diferente, né, da atual pesquisa que eu realizei, que nós realizamos, né? Então, acaba ocorrendo algumas divergências, né? Porque depende muito do fator cultural, né? Do estímulo do profissional que está envolvido nas aulas de educação física. Então, vai variar de local para ambiente, tá? Essa diferenciação das orientações em relação aos gêneros. A competição e reconhecimentos por recompensas, de acordo com o IROTA, está associado predominantemente com os fatores do sexo masculino, porque eles, de acordo com a literatura, o sexo masculino tem a tendência de querer obter mais status, ser melhor mais um que os outros, né? E tentar alcançar mais recompensas com as atividades praticadas. Em relação à tarefa, o sexo masculino também obteve resultados superiores, tá? Castro e Chance, de 2016, observam que os índices da orientação motivacional para a tarefa foram superiores para mulheres em comparação com os homens. Como eu falei lá em cima, os fatores culturais, o ambiente, o clima gerado, né, pelo profissional pode intervir, né, nesses resultados. Possa ser que mulheres apresentam uma orientação motivacional para a tarefa mais elevada para o homem, até mesmo por causa de divertimento e saúde, que são as principais estímulos para o sexo feminino, né, apresentar uma orientação para a tarefa mais elevada. Para concluir, os estudantes do presente estudo, né, obtiveram um resultado predominante, na maneira geral, ambos os sexos, feminino e masculino, para orientação para a tarefa, tá? Que são indivíduos fortemente vinculados a querer aprender. Os praticantes de educação física, eles querem aprender, querem se satisfazer, mesmo em torno da dificuldade, tá? Da metodologia apresentada pelo professor. Então, acabou dando um pouquinho diferente da hipótese que foi acreditada, né, no início do trabalho. E aqui também, na conclusão, que o trabalho pós-pandemia que os professores devem adotar são, de acordo com os estudos, né, da motivação, estimular, né, a motivação autorreferenciada voltada para a orientação da tarefa, né, que promovem em suas aulas um clima motivacional, né, para a tarefa, visto que promova nos alunos o maior progresso de habilidades e satisfação, tá? Então, com isso, aqui as referências do trabalho. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade de estar aqui apresentando o nosso trabalho. Bom, eu agradeço desde já. A gente que agradece, Leonardo. Ainda tinha 1 minuto ainda e meio ali, mas enfim, você acabou e quase que pontualmente, até antecipou um pouco. Enfim, foi ótimo. Lembrando a vocês, eu coloquei no chat aqui, né? A Dani colocou as orientações, né, de como proceder com as perguntas e, assim, né, vocês colocarem a inscrição, né, colocar, né, para quem vocês vão fazer a pergunta e o nome de vocês, que também é importante, apesar de eu estar fazendo algumas anotações aqui, eu acredito que todos vocês estejam, né? Angélica, a gente vai ter essa reflexão lá, acho que bacana o seu comentário ali. E lembrar vocês também que a revista TEF, eu coloquei o link no chat para a gente poder acessar, enfim, né, divulgar, o que é sempre importante, já que o trabalho de vocês também, né, já foi divulgado, já está publicado, e é importante que a gente acesse isso lá. E aí, Dani, pronto aí para o terceiro trabalho. E vamos que vamos, né? Com certeza. Parar de compartilhar minha tela. Para mim, já tinha sumido aqui, Leonardo, mas vê se você consegue ver alguma coisa. Eu acho que ainda aqui para mim também. Então acho que só está com um delayzinho isso. Ele está com delay, mas está tranquilo. Aí, ótimo. Show, obrigado. Muito obrigada, Leonardo. Obrigada também. Transmito os agradecimentos aos colegas. Parabéns pela apresentação. Agora a gente vai proceder com a terceira e última apresentação de hoje, antes da parte de perguntas. Então, se você tem, como o professor Bruno colocou, anote, escreva no chat, faça a sua inscrição.
E agora nós vamos para a terceira, cujo título é Educação Física e Saúde Ampliada, relato de experiências de possibilidades pedagógicas desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19. Temos por autores e autoras Angélica Caetano, Vitor Abdias e Natália Gaspar. Então, desejamos uma excelente apresentação. Assim que vocês estiverem prontos para começar, nós daremos início, então, à marcação do tempo. E boa apresentação. Aparece a imagem para vocês? Sim. Aparece. O áudio tá bom? Excelente. Excelente, Angélica. Tá bom, vamos lá então. Bom, como a Dani já me apresentou, né, eu sou a Angélica, e esse relato de experiência, ele é intitulado como Educação Física e Saúde Ampliada, relato de experiência de possibilidades pedagógicas desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19, esta que ainda não acabou, né? E os autores somos eu, o Vitor e a Natália. Vamos ver se eu consigo terminar aqui. Nossa, tá lento. Mudou para vocês? Agora sim. Isso, ele está com um delayzinho. Não, tá com um delay. Eu acho que a plataforma deve estar sobrecarregada. Mas vamos lá. Tá, então, sobre a introdução do trabalho, né? Só para contextualizar, né, todos nós estamos cientes e viemos vivendo isso, né, um contexto da pandemia da Covid-19 que acarretou e ainda acarreta, né, diversas mudanças no cenário atual em diferentes países, né. Nós sabemos que no Brasil, assim como em outros países também, foram adotadas medidas restritivas, né, para buscar conter a contaminação da população pelo vírus, né. E, dentre essas diversas mudanças que aconteceram, né, a educação, tanto para os docentes quanto para os alunos, foi muito afetada, né, digamos assim, foi muito alterada. Inclusive, o Ministério da Educação determinou, né, a partir de documentos legislativos, a substituição de aulas presenciais por aulas em meios digitais, né, no mês de março, aqui no Brasil. O uso, então, de tecnologias e os encontros assíncronos e síncronos, né, emergiram para a gente, né, para os professores, principalmente, né, como alternativas para o segmento das atividades letivas do ano de 2020. Lembrando que esses encontros assíncronos e síncronos que aconteceram durante o ano letivo de 2020, ele iniciou-se no segundo semestre do ano de 2020 e acabou no primeiro semestre de 2021. Bom, nós aqui, do contexto do Campus Centro de Educação Física, né, a partir de uma organização administrativa, junto com a coordenadora pedagógica, junto com todos os demais profissionais envolvidos no campus, fomos organizando, né, e foram organizados também, tanto encontros síncronos quanto assíncronos. No ano letivo de 2020, os encontros síncronos aconteceram de 15 em 15 dias, né, principalmente, em função também de uma espera dos editais, né, de editais de auxílio digital, né, para pessoas, para os estudantes em vulnerabilidade social, principalmente aqueles que não tinham ainda ferramentas tecnológicas para acompanhar, né, os saberes que nós havíamos propondo, né, e articulando com os estudantes. Bom, então, né, essa proposta, ela foi pautada, né, e teve o apoio, né, fundamentado pelo projeto político-pedagógico da instituição, né, em que a gente busca essas práticas pedagógicas que nós propomos, elas buscam uma interatividade, né, e um diálogo permanente com os estudantes. Então, foi na intenção de acolher, de problematizar e não de transmitir, como bem falou ontem Daniel Maldonado sobre uma educação bancária. Então, a nossa intenção não era transmitir conteúdos ao modo EAD, né, como um depósito bancário, mas principalmente contextualizar, dialogar, retirar esse silenciamento que é dado ao contexto social e aos próprios estudantes. Então, a partir disso, dessa compreensão, o nosso objetivo com esse relato foi apresentar uma possibilidade de trabalho com o tema saúde, desenvolvido com as turmas do ensino médio do Colégio Pedro II, no Campus Centro, durante o ano letivo de 2020. Por que a gente pensou, né, em trabalhar
em problematizar, né, em dialogar, trazer novos olhares, né, para o mundo, considerando a saúde. Visto que nós ouvimos com muita frequência, principalmente no início da pandemia, que a saúde, a imunidade, a atividade física, né, o corpo de um atleta, era o efeito principal para o corpo reagir ao vírus da pandemia Covid-19. Então, saúde, além de já ser historicamente algo que sempre fundamentou a educação física escolar e a sua permanência no campo da educação física escolar, ela também voltou à tona, né, principalmente pelo contexto da pandemia. E a educação física escolar nesse meio, ela pode se apropriar e deve se apropriar desse tema com problematização, com critização sobre esse tema, principalmente considerando a saúde ampliada, né, que é um conceito que a gente vem trabalhando na educação física escolar. Por um lado, né, essa perspectiva da saúde ampliada, ela considera, né, a ampliação do entendimento de saúde como experiência do sujeito, ou seja, centrado não apenas numa dimensão negativa, mas também incorporando uma dimensão positiva da vida boa, do bem-estar. E, por outro lado, a ampliação do conceito de saúde considerando uma dimensão social, que também, mesmo apoiado pela perspectiva da salutogenia, que eu já vou falar, né, ela não é desconsiderada nesse contexto do entendimento e da conceituação do que seria saúde. Né? Então, pensando na dimensão social, nós consideramos condicionantes socioambientais, como a moradia da população, o saneamento básico, a segurança, o acesso ao lazer, atravessamentos pelos marcadores de raça e gênero, entre outros. Isso tudo dialogando com os alunos, né, a possibilidade de a gente entender que a saúde, ela não seria e não é sinônimo de ausência de doenças, como uma possibilidade de um olhar cartesiano e patogênico, já concretizou e consolidou esse conceito de saúde que a gente exatamente tentou transgredir, né? Então, inicialmente, quando nós buscamos saber quais significados de saúde os estudantes nos apresentavam, em sua maioria, as narrativas eram condizentes com discursos que já legitimaram e muitas vezes ainda legitimam, né, a educação física, ou seja, a saúde seria basicamente a ausência de doenças e que a exercitação física racional, regular e metódica seria um grande antídoto para as enfermidades da era moderna. Então, essas narrativas consolidavam o que a gente já sabia, né, e que por muito tempo na história do campo da educação física escolar já legitimou a educação física, mesmo com a entrada do esporte no século passado. Né? Então, para fundamentar essas discussões, essas problematizações, esse diálogo com os alunos, né, com os estudantes, nós bebemos em duas fontes, né, contribuições, então, a partir da salutogenia, que é uma perspectiva desenvolvida por um autor chamado Aaron Antonovsky, né, em que ele, né, de uma forma muito resumida e citada por Bássilo de Oliveira, vai dizer que essa saúde visualizada e tratada dentro das condições de resistências que todos nós possuímos e que podemos desenvolver ao longo de nossas vidas. Então, essa perspectiva da salutogenia, ela tenta exatamente contrapor a ideia de o que promove a doença para a gente pensar o que promove saúde. Né? Considerando alguns conceitos, como, por exemplo, senso de coerência, resistência, equilíbrio, que nós conseguimos, ou que nós devemos, buscar durante a nossa vida. Entretanto, esse equilíbrio, para além de uma dimensão mais pessoal, também tem fatores externos que influenciam, como fatores sociais, né? Além dos fatores pessoais. Além das contribuições da perspectiva da salutogenia, nós também buscamos leituras para fundamentar essa proposta pedagógica no campo da saúde coletiva, né, com autores, por exemplo, como Yara Maria de Carvalho, até mesmo Alexandre Palma, que foi comentado ontem na palestra, né, de abertura, além da síntese que Walter Bratt faz no seu recente livro de 2019, publicado no último congresso, publicado, né, no último congresso, em que ele vai trazer à tona, principalmente, que vai trazer para a gente pensar a saúde, mesmo no contexto escolar, outras reflexões, né, e um entendimento ampliado sobre saúde em que a gente considera o fator de desemprego para a sociedade, a presença do Estado com políticas públicas, inclusive políticas de lazer, as diferenças de classe, as questões de gênero e raça, e todo esse trabalho foi também utilizando certas
notícias que a gente buscava na internet para mostrar com dados de como o contexto da pandemia estava totalmente relacionado com esses atravessamentos sociais, para a gente pensar também o que é saúde para as pessoas, para além daquela visão cartesiana que a gente já conhece. Então, continuando, eu vou tentar resumir, porque o tempo é muito pequeno, né? Algumas propostas pedagógicas que foram realizadas. Entre elas, discussões sobre as noções de saúde, né? Essas discussões sobre como que os alunos, como eu comentei antes, percebiam e entendiam a saúde, né? Por exemplo, nós trabalhamos com a possibilidade de memes, os próprios alunos trazendo memes para a gente de como estavam a saúde deles, como eles entendiam e se percebiam saudáveis ou não, né? E aí a gente percebeu que a saúde, além de uma dimensão física, ausência de doenças, também tem a sua dimensão socioemocional, né? E psicoemocional, né? A partir disso, nós construímos podcasts sobre a própria equipe, né? Sobre saúde ampliada, a partir da própria equipe, né? Realizando esse produto, né? Esse produto midiático, de diálogo com os alunos, né? Considerando também... daqui a pouquinho, minha filha, ele está terminando aqui rapidinho uma coisa, tá? Pode comer, tá? Então, podcast sobre saúde ampliada, né, como eu estava comentando, feito pela própria equipe. Além disso, um podcast sobre saúde, racismo e gênero, que foi realizado com uma coordenadora, naquele momento, né, em 2020, a coordenadora do NEAB do Campo Centro, né, e também com um professor de educação física que estuda essa temática. Então, a partir dessas duas pessoas, foi realizado um podcast sobre saúde, racismo e gênero, pensando nesses atravessamentos aí. Pega uma carta que eu vim para você, por gentileza, minha filha. E aí eu vou arrumando e vou falando, tá bom? Angélica, isso, fica tranquila que a vida como ela é mesmo, como diz Martinho. Não, ela já estou acostumada um pouco já também. Aí atende aí, vê que a gente dá uma parada aqui e fica sossegada, viu? Não, vamos lá, eu consigo... Para tentar te acolher aí da melhor maneira possível. A gente vai estar fazendo a fala aqui. Então, foram produções de 2 podcasts, né? E também, a gente também construiu um podcast porque nós percebemos, principalmente nas redes sociais, uma visão dos estudantes muito relacionada com saúde, com a visão do corpo magro, né? Concepção de saúde proveniente dele, a partir da dimensão física do corpo, né? Muito próxima da saúde vinculada à estética. Mas não uma estética de experiência estética filosófica, né? Mas uma estética do belo, do corpo magro, né? Padronizado por uma pressão estética exercendo na sociedade. Então, a partir disso, também foi construído um podcast problematizando também essa concepção de saúde. E esse debate todo, né? Saúde ampliada, determinantes sociais, né? Atravessando a saúde das pessoas, contribuições da salutogenia para romper com a ideia da visão da patogenia, né? Nós também construímos e organizamos uma live. Na verdade, foram 2 lives, né? Uma com o professor convidado, em que discutiu corpo-subjetividade e corpo-subjetividade de redes sociais, né? Principalmente com essa relação dos estudantes não abrindo a sua câmera, além das diferentes justificativas, né? Considerando as suas vulnerabilidades, mas também uma necessidade e um medo de abrir a câmera, de como o outro vai me olhar, de como o outro vai me significar, né? Então, nós organizamos 2 lives, uma sobre redes sociais, corpo e subjetividade, e a outra sobre pressão estética, gordofobia e saúde. Além disso, também trabalhamos, né, com vivências abordando a saúde mental relacionadas às práticas holísticas. Tais práticas holísticas consideram principalmente práticas integrativas, né, que compõem o SUS, entendendo que o próprio SUS já tem abordado e trabalhado uma dimensão de saúde ampliada, né, a partir da dimensão de diversas e diferentes práticas integrativas que compõem atualmente o SUS. Então, a yoga foi uma das possibilidades de trabalho, junto com abordando as diferentes dimensões da saúde, né? E também foi realizado, além de tudo, que eu estou tentando ser bem rápida e sintética aqui, o trabalho e pesquisa em grupos, né, em grupo sobre saúde com criação de vídeos. Ou seja, os próprios alunos criaram vídeos midiáticos, né, em que eles mostravam como que eles buscavam promover saúde em seus lares, né, como que eles estavam conseguindo lidar, né, ou seja, pensando aqueles conceitos de salutogenia, né, equilíbrio, resistência, senso de coerência,
mesmo numa situação caótica em que todos nós vivíamos. E, por fim, né, entre outras, né, trabalhos e propostas que nós realizamos, o desafio fora da tela, exatamente para a gente desvincular essa necessidade, né, do sujeito, dos estudantes, ficarem presos na tela, em que eles eram convidados a realizarem movimentos, né, por si só, nos momentos que eles desejassem, como forma de desafio. Né? Essa possibilidade se aproxima, aí sim, de uma experiência estética com o movimento, ou seja, para além daquela ideia de que o professor controla o movimento do estudante e organiza o movimento do estudante. Então, essa possibilidade proporcionou a ele outras sensibilidades, né, consigo mesmo, outras reflexões que talvez no momento com a aula com a gente não seria possível, no sentido presencial, ou mesmo no remoto, né, em virtude que muitos não abriam suas câmeras. Então, esse desafio fora da tela foi para eles possibilitarem diferentes relações com o movimento, né, pensando o conceito de experiência estética abordado por Walter Bratt. Bom, aqui foram só alguns exemplos, né, do que nós fizemos muito rapidamente. O primeiro é um meme que foi enviado, o primeiro da esquerda, né? Foi um meme enviado pelos alunos, né, no início da pandemia, de como eles se sentiam, como estava a sua saúde, né, que é um quadro da Mona Lisa sendo, se alterando a partir dos diferentes momentos, né, dos estágios da quarentena. O segundo foi um cartaz que nós, né, construímos com uma vivência com os alunos de yoga, né, com a professora Cecília, que é uma professora aposentada, né, do Colégio Pedro II, inclusive do Campus Centro, né, apesar dela ter trabalhado em outros campos também, né, o último campus que ela esteve foi o Campus Centro. E a direita é o cartaz do encontro que teve sobre uma live sobre o tema gordofobia nas redes sociais, com uma pessoa estudiosa sobre o tema também. Bom, como considerações finais, já indo para o final, né, a saúde é um tema fundamental no campo da educação física escolar, né, como nós já vimos, eu já comentei aqui, que atravessa toda a história da educação física, né, escolar, e importante principalmente pelo contexto pandêmico que nós vivemos, considerar o que é saúde, né, buscando romper com essa ideia individualizada de saúde e biologizada, né, o biologicista, né, e ainda que no ensino remoto, nós buscamos possibilitar novas formas de se relacionar e de ler o mundo, né, utilizando diferentes ferramentas tecnológicas, diferentes formas de encontro e possibilidades de acolhimento com os estudantes, né, a partir principalmente também de experiências corporais. Bom, após as atividades implementadas, os próprios estudantes relataram melhoria no bem-estar, ampliação da visão sobre o tema saúde em seu contexto social. E, de uma maneira geral, esse relato buscou apresentar algumas possibilidades pedagógicas acerca do tema saúde, considerando diferentes formas de olhar esse tema e de trazer para o campo escolar. Muito obrigada, desculpe ter passado do horário, provavelmente. Essa é a equipe de educação física naquele contexto do ano letivo de 2020. Infelizmente, o Vitor não está mais com a gente nesse momento, mas também estamos com uma professora muito legal no momento também, né, substituindo o Vitor, no caso. Obrigada, gente, é isso. Nada, Angélica, fica tranquila. A passagem do tempo foi pouco tempo, como você estava concluindo, a gente resolveu não te interromper, né, que a gente já viu que já estava chegando nos finalmente, né? E como a gente teve os colegas anteriores meio que também anteciparam um pouquinho, né, o encerramento dos trabalhos, aí a gente, enfim, eu acho que deu para seguir com muita tranquilidade, né? Parabéns a todos os apresentadores, né, do trabalho, enfim, trabalhos bem interessantes, né? A gente tem, né, no chat, né, através do que a gente, né, foi informando a vocês, a observação da Angélica, acho que em relação ao primeiro trabalho, enfim, eu acho que ela pode fazer essa observação agora, né, e aí a gente pode, enfim, debater um pouco. Depois tem as perguntas do Renato, e aí a gente vai, né, como o Renato perguntou para os autores, então a gente pode fazer uma rodada na sequência, né, autor 1, 2, 3, enfim. Se a Dani discordar, por favor, Dani, pode refazer aí o pensamento da gente. Tudo ok? Tudo ok. A fala tá com você, Angélica. Então, deixa eu me recompor aqui rapidinho, né, que eu acabei a apresentação agora. Não, se você quiser, a gente pode inverter a ordem, você que manda.
Não, tá tudo bem. Vamos lá. A Antonella Tá? já Tranquilo. Aí vê que eu sei que no tem, cantinho tem dela. outras demandas também, né? Ela já foi A pequena também tem demanda, então não tem jeito. Às vezes eu dou aula preparando o pão dela, o café dela ao mesmo tempo, vou falando. É assim. Bacana. Então, o trabalho do Mauro, dos colegas, me fez pensar uma questão, né? Que a gente muitas das vezes comenta, né, e a literatura propriamente diz isso, sobre que os alunos, quanto mais velhos, menor a possibilidade deles de envolvimento corporal. Mas eu fico pensando se isso não seria uma culpa nossa, curricular, né? Porque a gente acaba ofertando muito mais encontros, né, aulas, quanto menores são as crianças. E a gente mesmo vai, talvez, contribuindo e assinando embaixo dessa falta de proximidade dos alunos, por exemplo, do ensino médio. Né? Além, obviamente, da legitimidade da educação física escolar no campo do ensino médio, né, no segmento do ensino médio, que é uma luta histórica para que a gente tenha e busque validade, né, para a educação física no ensino médio, mesmo em meio ao Enem, por exemplo. Né? O terceiro ano, muitas das vezes eles valorizam outras disciplinas em relação à educação física. Então, talvez isso seria uma própria culpa nossa, né, no contexto curricular, do próprio valor que a gente e outros professores, colegas professores nossos, damos à educação física no campo do ensino médio. Por outro lado, né, eu fico pensando também que essa necessidade de ter muitas horas, talvez, parta também de uma perspectiva da educação física, né, desenvolvimentista, propriamente dita, né, e que, por exemplo, no campo do Pedro II, pelo projeto político-pedagógico, pouca proximidade tem, a não ser para problematizar e para criticar essa abordagem. Né? Então, fico pensando nisso daí, é mais uma reflexão do que uma pergunta, né? Que eu acho que no ensino médio tem muitas relações e fatores que influenciam e que eu acho que nós também somos os responsáveis para que exista esse distanciamento das aulas de educação física, né? A própria valorização do que, por exemplo, a nossa base mesmo, a nossa base traz principalmente uma abordagem de competências dos alunos. E os alunos eles não vão entender competências para a educação física. Né? Eles vão principalmente entender a competência em passar na prova de física, na prova de química, na prova de matemática, né? E por aí vai. E, ao mesmo tempo, isso ainda é fruto, né, de uma abordagem, de certa maneira, muito presente no campo da educação física escolar, e que, no nosso caso, do campus, né, do Pedro II, a gente já vem superando isso, né, de trazendo outras reflexões, né, e que não é necessariamente a quantidade de horas que vai ser o definidor do envolvimento desse aluno com a educação física escolar, porque tem outros fatores que vão atravessar isso daí. É mais uma reflexão mesmo, tá? Bacana a reflexão. Né, até, assim, não sei se eu vou complementar, enfim, mas é que a Angélica, acho que resumiu super bem o que eu estava pensando, porque o Leonardo, ele disse que são 4 horas, né, pelo que está no trabalho lá da educação física, acho, do primeiro ano, né? E não é a nossa realidade aqui, né? Então, assim, o quanto isso, né? Se bem que o CREIR tem, né, 4 horas hoje, que o CREIR é o nosso Centro de Referência de Educação Infantil do colégio, e o quanto, né, vai de acordo com o que a Angélica falou, quanto mais a gente vai ficando adulto, né, menos tempo para cuidar da gente, né, ou se movimentar, ou da forma como a gente quer levar, né, esse viés, né, da conversa, ele vai nos afastando, né? E o que a Angélica falou, essa questão do tempo, de como se trabalhar, eu acho que é muito importante, e o trabalho do Leonardo nesse sentido foi bem bacana. Enfim, mas vamos para a pergunta do Renato, né? E depois quero tirar algumas dúvidas com o Leonardo, o Mauro também, que, né, teve lá um Bruno, tempo. só o Mauro, ele está com a mão levantada, eu não sei se ele quer fazer algum comentário em cima da reflexão que a Angélica Caetano trouxe. É isso, Mauro? Exato. Sim, Fala, então Mauro. pode falar. Valeu, Dani, que eu não tinha visto a mãozinha do Mauro, não. Angélica e demais colegas, eu venho pensando nisso há muito tempo, realmente, e as conclusões ou seja, o que fica mais evidente para mim é que existe uma mudança corporal, uma mudança de valores, uma mudança de percepção, uma mudança de comportamento no final do ensino fundamental e o ensino médio todo, que é a adolescência.
muita coisa muda na cabeça do jovem nessa época. E a gente não... Ou seja, e durante muito tempo o pessoal continuou achando que a esportivização fosse ser a grande resposta para conseguir fazer com que a educação física fosse mais palatável para o aluno do ensino médio, e não necessariamente foi isso. Agora a gente está com uma nova abordagem da diversidade, do atendimento e aceitação das minorias. Então, porque 30 anos atrás a gente aprendeu a dar voz à maioria, ou seja, começamos a viver a democracia, mas não tínhamos aprendido ainda a dar voz a minorias. E de uns 10, 15 anos para cá, começamos a aprender a fazer isso. E nesse momento, eu acho que cabe a gente começar a repensar a educação física, não somente com a perspectiva sociocultural, mas me parece que ainda tem coisa para a gente descobrir, que ainda tem coisa para a gente verificar. Existem, por exemplo, certas abordagens curriculares de educação física para o ensino médio que tem muito a ver com fitness, e eles têm tido uma boa aceitação para uma percentagem do alunado que não tinha sido atendido com a esportivização e com a abordagem sociocultural, nem com a abordagem construtivista. Então, aos poucos eu creio que a gente vai começando a desenvolver mais o conhecimento sobre a educação física, pensando nela num espectro mais abrangente, para que a gente possa atender com mais qualidade, com mais competência, realmente um grupo tão diversificado. E aquele negócio, quem é que vai fazer isso? Somos nós que estamos com a mão na massa, que dobramos a camisa da educação física, dobramos a manga da camisa da educação física e suamos ela direitinho. E o melhor de tudo, com formação acadêmica junto, dando as armas da metodologia científica, da estatística e de outras abordagens, para a gente poder entender melhor esse processo enquanto educação física, enquanto fenômeno dentro das escolas. Bom, com relação a isso, eu achei interessante. Eu tinha uma pergunta para o Leonardo, que fez a segunda apresentação, e eu botei ela aí no chat. Quando chegar a hora, eu falo, então, algum colega transmite, por favor. Não, tranquilo, Mauro. Tranquilo. E assim, Dani, agora o Mauro levantou uma questão que eu acho que é boa. A gente pode, não sei se o Renato tem interesse, de repente, dele mesmo fazer a pergunta diretamente, né? A gente tem 1 minuto para fazer a pergunta, né? Então, as próximas 2 perguntas são do Renato e depois a do Mauro. E aí a gente pode estar abrindo o tempo aí, Renato. Se você quiser falar, pode abrir o microfone aí, câmera, que aí eu marco o tempo aqui da sua pergunta. Alô. Te ouvindo, meu camarada? Só aí, manda ver. Bom dia, bom dia. Bom dia. Então, a minha questão é que eu senti uma questão em relação às 2 apresentações primeiras, em relação a questões mais práticas. E eu senti uma dificuldade de entendimento em relação a isso, até depois no diálogo ali, porque quando a gente vai para uma questão prática de corpo, começa a entrar numa área voltada para os princípios do treinamento. E aí eu vejo uma dificuldade de uma abordagem de educação física nesse lado. Primeiro, porque quando eu digo que eu quero melhorias, eu preciso testar. Os testes, hoje em dia, a gente sabe, principalmente com criança, baterias de testes são bem longas e demora muito tempo. Por exemplo, a gente tendo 8 turmas com crianças, com 20, né? Olha a quantidade de crianças para eu testar, para saber se aquele trabalho que eu estou fazendo vai dar resultado, qual é o caminho que eu estou seguindo.
e depois eu tenho que retestar. Isso mistura ainda com o crescimento da criança, a ponto de eu não saber o que está influenciando, se é o crescimento ou se é o meu trabalho. Então, eu senti uma dificuldade de entendimento do que seriam os princípios ali daquela tipo de abordagem, de aulas ali, em relação à questão corporal muito e a questão da tarefa. Então, por isso que eu perguntei se havia uma diferença entre os objetivos da educação física escolar e da iniciação esportiva. E, no caso ali com o Leonardo que eu estava discutindo, eu não vejo iniciação esportiva, há aquelas para o treinamento, para o torneio, mas há aquelas também simplesmente para a aprendizagem de um esporte qualquer. Então, por isso que eu perguntei se eles viam, talvez, a ideia de trabalhar com conhecimento e não com a realização corporal seria o melhor caminho. É isso. Leonardo, né? Então, nós temos, então, a pergunta, obrigada, Renato, nós temos, então, a pergunta direcionada para os dois Leonardos, então, o Leonardo Camilo e o Leonardo da Silva. Então, vocês podem, quem quer começar, se o Leonardo da Silva, ou, não sei, o Leonardo Camilo está aí. Mauro, se precisar, nós precisamos da sua proficiência em relação a uma possível tradução da pergunta, tá? Mas, se você quiser começar, Leonardo Silva ou o Leonardo Camilo. No, eu necesito que Mauro haga tradução. Por favor. O Mauro vai ser o mediador total, né? Que ele viveu os dois campos, né? Viveu muito tempo aqui, viveu um tempo aí, né? Trabalhando com vocês também. Vai ser bem importante também, porque eu estou bem curioso aqui, né? Porque lendo o seu trabalho, eu acho que tem algumas diferenças que eu acho que o Mauro pode fazer esse ajuste aí, né? Que ele é o que vivenciou o processo todo, né? E desde já a gente agradece também, acho que foi a Natália que colocou que essa é a nossa sala de intercâmbio entre países. Então, é um momento da gente agradecer e também agradecer também ao Mauro, nosso tradutor, assim, pego de última hora, mas que está nos ajudando bastante. Obrigada, Mauro. Pode prosseguir. Bien, Leo. La pregunta de Renato nos señala en la dirección de posiblemente la deportivación, del incentivo del deporte en la educación física escolar y de otras prácticas comunes como aspectos del entrenamiento y otros temas más. Pero, por otro lado, es interesante para nosotros hablar sobre eso, porque la educación física en Chile tiene una mirada un poquito más tecnicista que la de nosotros aquí de Río. Se trabaja un poco más el aprendizaje del movimiento deportivo específico, con detalles y otras cosas más. Pero, y por eso, por esa mirada, se puede responder esa pregunta. Pero nuestra investigación no habla de eso. Habla sobre el cambio de actitud y interés de los estudiantes hacia la educación física. No hablamos de... Entonces, vamos a salir de nuestra investigación para contestar esa pregunta de Renato sobre el tema de la deportivización, que aquí llamamos esportivización de la educación física, y la utilización de otras metodologías, mirando al aprendizaje y desarrollo de un determinado movimiento deportivo o de su entrenamiento. ¿Qué puedes decir eso? Bueno, de hecho, recién contesté una pregunta con ese tema,
que no es parte. ¿Cómo? Le voy a pedir una cosa. Sí. Habla un párrafo que yo hago la traducción y después... Ya. ¿Vale? Bueno. Ele disse que agora há poucos dias ele respondeu essa pergunta. No, recién en el chat. Ah, el chat? Ok. Sí. Ele contestou essa pergunta al chat hace poco. Sí. Hable. Un pensamiento personal es que cuando nosotros deportivizamos, ¿ya? O hacemos desde el lado deportivo una enseñanza, generalmente, si es que no todas, busca la especialización. ¿Você pode traduzir? Mira, me pareceu muito clara a fala dele. Vocês conseguiram entender? Sí. Ah, ok. Es por eso que la mayoría de las veces, muchas veces, en la parte de la formación completa del cuerpo, ya se ve mermada, o sea, es más lenta. Normalmente en Chile, o por lo menos la educación física que trato de realizar, es la educación integral del cuerpo, no solamente dedicado a un movimiento. A mí me interesa que la persona camine bien, que la persona salte bien, y que la persona se desarrolle bien, se mueva bien, sin tener algún, no sé cómo decir, muletilla. Es como... Yo tampoco sé. Es como... ¿Habilidad? Sí, no. Desenvoltura. Por ejemplo, hacer un movimiento mal a propósito para lograr un objetivo. Eso se busca muchas veces en el deporte. O hacer un movimiento que no es normal para el cuerpo. Ah, sí. Por ejemplo, Sí. en Los restos taekwondo. deportivos son así. Sí. Meu esporte é taekwondo. Eu sou maestro em taekwondo. En parte esportiva é muito normal que diferentes movimentos van deteriorando articulación. Entonces, ahora usted, cuando nosotros aplicamos eso en el colegio, muchas veces a edades muy tempranas, a niños pequeños, nosotros perjudicamos cuando les enseñamos algo dirigido al deporte. En cambio, si nosotros lo vemos por el lado lúdico, por el lado del juego, es mucho mejor la aceptación de los niños hacia el profesor, hacia la clase. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo con hacer en el mismo ramo, o sea, en la misma asignatura, un lado deportivo específico, ya de la mano con la educación propiamente tal del niño. O sea, para el crecimiento normal del niño. ¿Você entende? Vocês entenderam? Preciso traduzir o que ele falou? Sim, não? Talvez alguém tenha dúvida. Alguém tem dúvida? Não, eu não tive, mas enfim. Quando eles falam com mais calma e mais devagarinho, fica mais fácil de entender. E o Léo tem boa dicção também, então é aquele negócio, eu sou suspeito, eu estou perguntando a vocês. Bom, o que ele disse é que ele também não concorda com essa questão da esportivização na escola e que começa a se desenvolver, como não são movimentos naturais, são movimentos socialmente aprendidos, ou seja, ontogeneticamente adquiridos, existe uma tendência de desenvolvimento de lesões de esforço repetitivo. E, logicamente, problemas ósseos, problemas de crescimento e por aí vai. Principalmente com idades mais jovens e quando o pessoal começa a pensar em desempenho e treinamento. Bom, eu acho que foi essa a resposta dele. Pode seguir para o outro Leonardo.
Isso. Muito obrigado. Nada. Bom, o Leonardo da Silva, então, pode prosseguir. Ele está abrindo o microfone ali, ó. Ok. Opa, abri todos. Consegue me ouvir bem? Sim. Beleza. Obrigado aí, o Renato Linhares, que fez a pergunta, né? Então, a partir de agora, eu vou estar respondendo ele com relação à pergunta que ele fez. Tá? Sabemos que durante muitos anos, né, passados, ou até mesmo recente, a educação física vem enfrentando, né, esse processo de esportivização, né, de muitos profissionais dentro da área escolar, né? E na literatura a gente encontra vários achados que assim não é o melhor caminho. Alguns autores defendem que não é o melhor caminho para tratar a educação física como esporte, né, dentro da área escolar, porque acaba tornando, né, um ambiente evasivo, afastando alguns alunos, né, que têm dificuldades, né, dificuldade de gestos, dificuldades locomotoras. Então, eu acho que para se adequar a uma educação física inclusiva para todos, deveria se acrescentar, né, uma educação física com atividades lúdicas, né, que está atrelado, né, vinha atrelado, como eu trouxe aí no meu trabalho, com a orientação à tarefa, que acho que ele teve um pouquinho de dúvida, o Renato, quando eu me relacionei à tarefa, que a tarefa está associada quando o indivíduo tem a associação de querer aprender por satisfação, não que ele esteja orientado para a tarefa e seja com o intuito de aprender um esporte. Não, não é exatamente isso, porque o professor, muito bem, ele pode trabalhar com a BNCC, né, com os treinos transversais, com os métodos em jogos, brincadeiras, mas também associando a orientação para a tarefa, não tornando uma aula massiva, né, de repetição de gestos, né, com o intuito de competição, sabe? Porque isso acaba tornando um clima motivacional desfavorável para o ambiente, né? Para o ambiente de aprendizagem, para o ambiente da educação física, e acaba causando um clima diversificado, né? O que a educação física deve atender a todos de uma maneira igualitária, né? E eu acredito que assim deve ser feito. E espero que tenha atendido. E em relação ao que o professor Mauro falou, o Leonardo também Reis falou, só quero complementar aqui, e também não sou a favor a esportivização dentro da escola, os desportos, né, de uma maneira assim que o aluno tem que aprender aquele gesto motor de uma maneira qualificada em relação aos outros, porque novamente eu volto a dizer, porque isso acaba criando uma evasão das aulas de educação física, uma insatisfação dos alunos dentro da aula. É claro que vai ter aqueles alunos que vão gostar, mas vai ser a minoria, E eu acho que o esporte ele deve ser trabalhado na escola, mas de uma maneira lúdica, né? Que todos possam participar e experimentar de diversos esportes, né, dentro da escola. E também não trabalhar só com a parte do esporte. Também, se for trabalhar com esporte, trabalhar teoria, né, dentro de sala de aula, que eu acho que também é muito importante. O aluno saber o contexto histórico de cada esporte, de como ele se lida, sabe? Porque tem muitos profissionais que hoje em dia só têm o objetivo de aplicar, né, as aulas práticas dentro da sala de aula. E eu acho que com isso mexe um pouquinho com a motivação de cada aluno, ou tanto para negativo, tanto para o lado positivo, né? Essa é a minha reflexão que eu faço aqui e compartilho com vocês. Ok. Mauro, você levantou a mão sobre também a resposta? Fica à vontade aí. Microfone, Mauro. Sim. O microfone estava fechado. Obrigado.
Sim, é uma coisa que ele falou, mas o mais engraçado é que eu estou com vergonha de falar agora, porque eu pensei na pergunta, não escrevi, ele continuou falando, eu continuei prestando atenção e eu esqueci a pergunta. Não, relaxa. Coisa Se de voltar, Deus. se voltar, meu você Deus. coloca no chat aí. Se voltar, coloca no chat para não esquecer. Que aí fica tranquilo. Tá bom. Gente, Beleza? colegas, eu só vou proceder com uma continuidade, que eu sei que, nesse momento, nós tivemos perguntas direcionadas aos 2 primeiros trabalhos, né? Nós agradecemos, mas eu vi aqui uma pergunta também direcionada ao 3º trabalho da professora Angélica, se eu não me engano, foi a professora Inês Reis. E aí, só para a gente manter esse equilíbrio, eu gostaria... Você confirma para mim se foi a professora Inês Reis ou se foi o professor Renato Linhares que fez a pergunta de inscrição para a Angélica. Então, professora, se você quiser, pode abrir o seu microfone e proceder com a pergunta, então, para a colega Angélica. Bom dia a todos. Sim, fui eu que fiz a pergunta e eu gostei muito, né, da apresentação de todos, mas queria direcionar essa pergunta à Angélica, porque eu achei assim, né, muito atrativas, né, como eu coloquei aqui, as abordagens em tema. Eu vou ler aqui para ser mais fácil, né? O trabalho desenvolvido pela equipe do centro foi muito interessante e importante nessa vivência tão específica durante a pandemia que ainda estamos vivendo. Então, o que eu gostaria de saber é como foi a receptividade, né, as reações dos alunos, né, se houve algum tipo de resistência e se foi se dirimindo com o tempo, né, se houve essa resistência inicial, se foi se dirimindo com o tempo pela adequação e atratividade das abordagens feitas pela equipe. Né? Então, é muito interessante, eu queria saber um pouquinho, que a gente está lidando ali o dia a dia com os alunos e gostaria de ouvir um pouquinho a receptividade aí pela equipe. Obrigada, Inês, pela pergunta. Prazer te ouvir. Então, estou com uma cabeleireira aqui, vocês estão percebendo, né? Seguinte, então, como a proposta de trabalhar o tema de saúde, né, ela é num sentido processual, né? Então, a gente vai desconstruindo certas frases já consolidadas historicamente com o tempo. Né? Mas talvez a gente não teve tanta resistência, né? Até porque a equipe também estava se reelaborando, né? Primeiro momento de trabalhar remotamente, tudo isso. Talvez a gente não conseguiu assim fazer com que os alunos que pudessem abrissem suas câmeras, né? Porque alguns estavam com câmeras fechadas, por motivos pessoais, e outros por vergonha, né? Então, esse foi talvez a única resistência que a gente continua tendo. Mas não do trato pedagógico, porque a gente conseguiu, acho que, desconstruir, né, certos equívocos. Por exemplo, muitos alunos trouxeram perguntas para lá da gordofobia e sobre pressão estética. E elas mesmas falavam assim, nossa, a gente nem sabia que a gente praticava gordofobia. Né? E a pressão estética é algo, principalmente agora na era do Zoom, como diz a Maria Homem, né? Uma psicanalista, ela fala que a gente está vivendo uma era do Zoom em que todos nós estamos super incomodados, por exemplo, com a imagem dos nossos posts, né, dos nossos posts, né, em tela. E aí eu fiquei pensando nisso também, tanto é que os números de cirurgias, de rinoplastia, aumentaram muito na pandemia, né, principalmente por esse efeito Zoom, né, que a gente vem vivenciando. Então, isso foi muito importante até para as alunas e alunos se refletirem sobre si mesmos, sobre como eles se percebem, como eles querem ser representados, como eles querem ser vistos, né? Desconstruir essa ideia de que saúde não é só o meu corpo físico, né? Ou uma ausência de doença, que existem outras dimensões, né? E então, assim, eu acho que principalmente as vivências também com o yoga, né? Numa forma mais integral, integrativa, mais holística, né? E também as lives despertou muitas coisas boas nos alunos, né? Muitas coisas. Eu lembro que na live também sobre redes... Não, tô falando, filho. Eu lembro que nas redes sociais, a live sobre redes sociais, corpo e subjetividade, as alunas ficaram encantadas com a forma que o palestrante trouxe, né? Principalmente, assim, mostrando o quanto que as mídias sociais vai controlando e coadunando junto com uma pressão estética,
e que isso influencia a saúde, né, nossa, assim, a nossa saúde, o que a gente entende como sujeitos saudáveis, né, principalmente porque a gente pode considerar também que a saúde, não sendo só física, ela também tem um lado emocional. Então, a forma como eu me encaro, me vejo, me mostro nas redes sociais, também afeta a minha saúde emocional e minha saúde mental, né? Então, a única, talvez, resistência que se manteve, se é que a gente pode dizer que existiu uma resistência, foi essa questão deles não abrirem as câmeras. Mas o processo de desconstrução, né, foi muito importante com eles e eles relatavam muitas coisas boas, né, das ações que nós fizemos, né, com as lives, com as aulas mais práticas, né? Então, foi por aí. Houve um pouquinho de, assim, por exemplo, a gente não vai ter esporte, né? Mas eu acho que o momento remoto possibilitou a gente se renovar, né? Me lembra da saúde, da educação física renovadora dos anos 80 e a gente se renovou junto, né? Nós trabalhamos conteúdos que talvez nós nunca trabalharíamos no âmbito presencial, como o próprio Daniel Madonado falou ontem, né? Por exemplo, a gente vem trabalhando atualmente com o 9º ano com jogos afrodescendentes, né? E a gente já tem que estudar também para poder lecionar esses jogos, porque a gente não aprende isso na graduação e talvez a gente não trabalharia com a mesma intensidade e a mesma maneira no âmbito presencial. Então, eu acho que a gente tem sido oportunizado por uma outra maneira de se rever, de rever as nossas práticas, de pensar novos conteúdos, de buscar e pesquisar outros conteúdos para trabalhar e alcançar esses alunos, né? Uma estratégia que eu acho muito interessante também que a gente fez foi pedir para eles trazerem os memes. Então, assim, a gente pôde saber um pouco mais como eles estavam se sentindo, né? E muitos com a saúde emocional e mental abalada, né? Então, foi muito bom a gente ter essa entrada com os memes com eles também. Acho que é isso, Inês. Obrigada. Angélica, eu gostaria até de aproveitar, e Inês pode terminar, depois eu vou proceder com uma pergunta em cima dessa reflexão que a Angélica trouxe. Pode falar, Inês. Não, é só mesmo, né, agradecer aí o retorno, mas eu digo assim, que tomara, né, que esses alunos tenham aproveitado bastante, porque muito bacana mesmo, e como você falou, nós estamos aprendendo, por conta dessa pandemia, a tratar de assuntos importantes para os nossos alunos que a gente não trataria se tivesse no presencial ali ligado na tomada, né, direto. Então, muito obrigada e que eles tenham aproveitado assim como nós. Obrigada, Daniela. Que isso, obrigada a você. Até uma pergunta, mais uma curiosidade também para a Angélica, assim, uma colega nossa querida, realmente, do Colégio Pedro II, e você estava falando sobre desconstrução, e a gente está falando muito do trato com essas novas tecnologias. E eu queria saber de vocês, enquanto equipes, como é que foi essa experiência no trato com novas tecnologias? Você trazia a questão dos memes, de utilização de podcasts, de lives. Como é que foi representou um desafio para vocês e como é que foi esse processo? Eu vou comentar um pouco, mas se o grupo, né, o Vitor e a Natália quiserem somar também, acho que é super tranquilo, tá? Mas eu vou comentar um pouco. Bom, eu acho que a gente partiu de uma possibilidade, né, de pensar que as mídias, que nós também podemos produzir mídias e que alcancem a nossa juventude, né? Acho que isso é muito importante. Da gente sair daquela zona de conforto de slides, por exemplo, né? Que a gente nem tinha na prática de educação física presencial, né? E possibilitar proximidade com os estudantes a partir daquilo que eles utilizam, né? E aí produzir mídias que alcancem esses estudantes. Então, a produção podcast não foi nada fácil. Eu lembro que... Tá bom, filha. Eu lembro que o primeiro podcast que a gente fez, a edição dele nos custou 3, 4 dias. Né? A Natália, eu lembro que ela conduziu o roteiro e a gente estava aprendendo como fazer um roteiro de podcast, né? O Vitor também. Então, foram produções todas na tentativa de diálogo permanente com esses alunos, né? De possibilidade de ouvir, deles ouvirem a gente, né? Porque no início a gente começou com postagens só assíncronas, né? Então, a gente queria ir para além dessa coisa de leia esse texto, né? Assista esse vídeo. Então, a gente começou a utilizar outros recursos para eles ouvirem a nossa voz também. Né? Isso foi importante, inclusive, para os alunos cegos, né? Que o Pedro II nós temos. Isso foi muito bom para eles nos conhecerem a partir das nossas vozes também.
né? E eu lembro que muitas tarefas também de devolutivas, a gente pedia para eles enviarem vídeos, claro que com fins pedagógicos, para não compartilhar esses vídeos, e áudios também. Então, foi por aí. Então, foi uma tentativa de pensar a mídia não somente como recurso, mas como produção, né? Tem até um conceito de mídia educação, né? Para além do uso como ferramenta pedagógica, mas para a gente produzir mídia com os estudantes e produzir criticamente, utilizando dela de forma crítica, né? Obrigada, Angélica. Obrigada, grupo. O professor Mauro está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta, professor, em cima do que a colega trouxe? Realmente essa questão de abrir a câmera ou não abrir a câmera é muito complicada, mas é uma coisa que me incomoda muito. Eu, hoje em dia, não estou abrindo a câmera porque a câmera do meu computador queimou. Depois que o Windows fez a atualização dele, ela sumiu. Mas eu gosto muito de ver uma carinha sorridente do outro lado. Isso eu fico sempre muito feliz quando os meninos abrem a câmera e eu falo, opa, carinhas sorridentes, que bom. Então, eu estou sempre muito feliz quando eles conseguem superar isso e abrir. Mas cada um com seu cada um, tem que respeitar o momento dos outros, né? Com relação à questão da esportivização das coisas, eu lembrei de um fato interessante. Há muito tempo atrás, eu estava num congresso na Espanha e um bamba lá, que era o ministro da Educação, que era o secretário de Esportes da Educação Física Escolar lá na Espanha, ele foi dar uma palestra. E naquela época, anos 90, foi a época dos jogos, né, das atividades lúdicas para trabalhar os esportes, a iniciação esportiva primeiro. Só que tem um detalhe muito importante que o pessoal parecia que esqueceu naquela época, que é a questão é o fator segurança. Determinados movimentos, que a gente tem que aprender, eles têm que ser bem cuidados, bem trabalhados, direitinho. Então tem que seguir aquela progressão pedagógica, tudo muito arrumadinho, muito bem feitinho, porque senão não acontece. Se não acontece, pode machucar. Um exemplo é a ginástica olímpica, e o outro é a ginástica artística, e o outro caso nosso, muito sério, é a questão da natação. Nós moramos em beira de praia. A gente tem que saber nadar. Nadar para a gente é seguro de vida. Então vai ter que ter uma esportivização, sim. A gente tem que aprender a nadar, sim. Nem que seja o nado crawl ou o nado peito, um dos dois a gente tem que saber nadar. A gente tem que fazer essa coisa direito. E não é praia calminha, é praia com onda, com vala, com correnteza. Tem que saber nadar bem para conseguir se virar mais ou menos numa praia. E é complicado isso, é muito complicado. E se você não fizer um trabalho mais tecnicista, mais direcionado a movimento e aprendizagem do nado, fica muito complicado. Ele não pode, ele vai levar um tempasso para conseguir aprender a nadar por esse outro método, enquanto pelo tecnicismo vai mais rápido. E a gente tem que lembrar também que temos 2 aulas geminadas uma vez por semana. A gente tem o fator tempo agindo em cima da gente. Então, muitas vezes, a proposta é boa, mas ela não funciona, porque a gente não tem como fazer ela funcionar. Esse é um grande problema. Então, fica essa reflexão para a gente, tipo, até que ponto a esportivização é necessária ou não, até que ponto o tecnicismo é necessário ou não, até que ponto as coisas são coisas ou não. Ou seja, aonde começa a historinha. E é isso que a gente está percebendo, que com o tempo não é o método, não é a abordagem, não é o olhar, não é a teoria que vai fazer diferença. É como e quando a gente aplica isso, porque, de repente, seu aluno atende melhor a determinado tipo de abordagem, a teoria e a moda de dar aula, do que outro. E aí você vai fazer ele aprender
ou não? O que você quer? Que ele aprenda ou não ao final daquele período de aulas? Então, a gente tem que começar a refletir sobre um monte de coisas. Até que ponto vale a pena? Eu conheci uma alfabetizadora que ela não seguia métodos de alfabetização. Ela utilizava o que melhor se aplicava para aquela turma naquele momento. E os outros garotos que não seguiam bem aquele método, ela usava os outros. E ela era uma excelente alfabetizadora. Bom, era só isso, gente. Valeu. Obrigada, Mauro. Valeu, A gente Mauro. vai proceder agora com a última pergunta, que é a do Renato Linhares. Lembrando, como já foi colocado aqui, nós temos menos de 8 minutos, então a gente vai precisar acelerar em relação à pergunta e também as respostas, respeitar esse tempo de até 3 minutos. E logo depois dessa última pergunta do Renato, a gente vai já caminhar para o final da nossa sala. Então, Renato, sua segunda pergunta, por favor. Não estou lembrado, acho que era a continuação daquela mesmo, na verdade. Não tinha uma questão diferente, não. Acho que a questão era em relação à primeira mesmo, foi uma continuação que estava ali no bate-papo, que tinha um objetivo diferente entre a iniciação e ele, em relação à pergunta, ele falou da questão da competição e eu falei que poderia ser sem competição, uma iniciação, que tinha objetivos diferentes, foi só isso. Não era uma pergunta em si. Obrigada, então, Renato, assim, pela sua reflexão. Pessoal, nós estamos caminhando, então, para o final, mas antes, eu gostaria, então, que nesses últimos minutos, cada um tivesse 2 minutos, apresentadores, para que vocês pudessem tecer as suas considerações finais para a gente fazer o fechamento. Lembrando que o Bruno está colocando aqui, já tem o link da presença, tá? Para que vocês possam assinar a presença da sala de hoje. Então, eu gostaria que em 2 minutos, cada um dos apresentadores, ou na ordem da apresentação, pudessem tecer, então, as considerações finais. Quem gostaria de começar? Leonardo Reyes. Sí. ¿Puede? Bom, final. Eu estou muito agradecido por considerar meu trabalho, nosso trabalho nesta feira. Agradecido também com outros autores, porque eu aprendo muito. Por muito tempo, yo no sé si el profesor Mauro me puede ayudar. Aqui, vamos. Gracias. Obrigado. Por mucho tiempo dejé lo que es la educación física como a un costado. Y es necesario muchas veces escuchar al resto para tomar otra vez y tenerle nuevamente amor a la asignatura. Porque uno muchas veces va cambiando su forma de pensar, pero por lo menos yo, cuando escucho a alguien más hablar de educación física, hablar de la educación hacia una persona, un niño, me vuelve el cariño por la asignatura, me vuelve el querer volver a enseñar. Entonces, eso. Muchas gracias a todos. Muito obrigado para todos. Y eso. Gracias. Leonardo. Necessita de tradução? Nem um pouco. Não. Acredito que não. Então, pode ir lá, Leonardo, agora é contigo, Leonardo Silva. Queria agradecer a todos, né, e também parabenizar o Renato Linhares, né, pelo português, tá bem claro, tá de parabéns, tá bom? E mais uma vez estar aqui agradecendo, tá, pela essa participação nesse encontro, de ter essa oportunidade de estar aqui adquirindo conhecimento também, compartilhando um pouquinho de tudo aquilo que
nós, né, que participamos da pesquisa, coletamos e estamos aqui compartilhando com vocês. É de extrema relevância e pretendo participar mais vezes, né, desse encontro fantástico. Gostei muito, né? Estão todos de parabéns, professores, pelas considerações, as reflexões que foram aqui feitas, as perguntas também. Espero ter contribuído, né, de uma forma positiva, né, com todos que estão presentes aqui nessa sala, tá bom? É isso. A gente que agradece, cara. Angélica? Então, agradecer também a Bruna e a Daniela pela condução aqui, bem casada, bem tranquila. Agradecer também a equipe, né, a Natália e o Vitor, que a escrita desse relatório foi bem coletiva, foi a 6 mãos, né, com 6 mãos. Então, agradecer também os autores, né, que estão aqui, aos colegas demais que ouviram, né, a pergunta da Inês, e dizer, assim, por fim, que eu acho que esse ensino remoto, ele trouxe muitos desafios para a gente, né, para a gente se reinventar enquanto professores, e isso foi de maneira interessante também para a gente, apesar de tudo, né. Apesar de toda a condição caótica que a gente viveu e ainda vive, a gente teve que descobrir potências na gente, né? Em nós mesmos, né? Então, isso foi muito interessante, assim, da gente se reinventar enquanto campo de conhecimento que vai além da prática, né? Além da dicotomia prática-teoria, né? Para a gente pensar numa praxis, né? Em que a gente rompa com essa dicotomia tão existente ainda no campo da educação física. Então, é isso, agradecer. Obrigada. Mais uma vez, a gente que agradece muito. Dani? Pessoal, como agradecer, né? Eu não tenho palavras, mas, assim, estarmos aqui num sábado, nesse movimento, eu só tenho a agradecer por cada um dos trabalhos, cada uma das apresentações. Transmita meus agradecimentos a todo o restante das equipes e apresentadores de cada uma das tarefas, tá? Obrigada, Mauro, mais uma vez, muito obrigada. E é bom, realmente, Angélica, é bom ver vocês nesse movimento de conhecimento e de resistência também. E é bom saber que isso tem atravessado fronteiras, como foi o nosso caso agora, de termos essa parceria com o Chile, tá? Muitas gracias, Leonardo. Saludo. E muito obrigada a todos, todas, por esse momento. Muito obrigada mesmo. Vocês que fazem o ENEF. E a gente está assim, há 8 anos, também é por causa de vocês, tá? Cada um e cada uma. Agora nós vamos nos dirigir à sala principal, ok? Se você ainda não assinou a sua lista de presença, tá? Você assine. Não esqueçam. Não esqueçam. Então, nós colocamos também, o Bruno colocou a revista TEF, os trabalhos estarão lá, inclusive os ensaios dos nossos palestrantes de ontem. E nós agradecemos a vocês e esperamos, então, nesse momento de oficinas que começará às 10h20.